Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Nós vamos conversar sobre as medidas que o senador Álvaro Dias considera essenciais para o aprimoramento do Estado brasileiro. No mundo da política, qual é a reforma ideal do senhor? Fala-se muito em reforma política, em reforma tributária. O que o senhor acha que deve ser mudado no aparato legislativo brasileiro? Olha, quando falo em reforma política, a primeira coisa que me vem à mente é que a população deseja muito mais do que a reforma política, a reforma dos políticos, ou seja, a reforma da cultura política no Brasil. E isso nos remete ao sistema vigente. Que sistema temos no país? Um sistema promíscuo, um sistema que estabelece uma relação de desonestidade entre os poderes, o sistema do aparelhamento do Estado, do balcão de negócios que loteia cargos públicos, que institui a barganha política permanente ou a picaretagem política. Esse sistema é a matriz de governos corruptos e incompetentes, fábrica de escândalos de corrupção. E como mudar isso? Esse sistema precisa ser destruído, né? Veja que Mensalão está sendo condenado pelo Supremo. Não sabemos se essa condenação atende às expectativas do povo brasileiro, se ela alcança todas as esperanças do nosso povo de ver a justiça derrotando a impunidade. Mas o sistema que gerou o Mensalão continua vivo, presente na vida nacional, produzindo consequências. Quando nós falamos, olha, temos um prejuízo de 80 bilhões de dólares por ano em razão da corrupção. Ou a Federação das Indústrias diz lá, são 500 bilhões de reais por ano de prejuízo com a corrupção e a incompetência administrativa. E qual é a causa? A causa é o sistema. Dizem que, em nome da governabilidade, é preciso aceitar essa relação de promiscuidade. E eu não me conformo com isso. Eu acho que é possível governar o país sem instalar um balcão de negócio. Eu creio... Já temos tantos controles, tem os controles internos dos ministérios, tem o TCU, tem a AGU. Por que o sistema, por si próprio, não se fiscaliza e não funciona a contento? Bom, é preciso dizer, inclusive, em nome da justiça, que esse sistema se tornou suprapartidário. Eu não posso apontar o dedo para partidos adversários sem considerar que o meu partido também assimilou esse sistema, porque foi transplantado para os estados e muitos municípios. Então, eventualmente, é possível que até o meu partido esteja praticando esse modelo, né? É um modelo que impede o país de crescer. É esse modelo que esgota a capacidade financeira do poder público e limita investimentos em setores essenciais como educação, saúde, segurança pública. A pergunta, como fazer para mudar? É a sua pergunta. Ora, é difícil. Essa mudança depende da sociedade. Nós teremos uma eleição no ano que vem. É preciso que, especialmente os candidatos à presidência da República, assumam um compromisso. Quem vai assumir o compromisso de romper com esse sistema? 40 ministérios, ou 39, secretarias, diretorias, coordenadorias, departamentos, empresas, cargos comissionados sem fim. Para... a favor do enxugamento no primeiro momento. Exatamente. É consequência desse modelo, desse sistema. São estruturas paralelas que são constituídas para atender a demanda da imensa base de apoio ao governo. Praticamente todos os partidos, a oposição hoje, a oposição no parlamento tem 3 partidos, né? PSDB, DEM e PPS.
os demais estão vinculados ao governo. Então, é o maior desequilíbrio da representação popular na história do Brasil. Quando é que nós tivemos uma oposição tão limitada numericamente como temos hoje? Nem mesmo no regime autoritário. Hoje, a oposição no Brasil deve ser a menor oposição na América Latina. Isso é ruim até para o governo, que deixa, evidentemente, de saber de muita coisa que poderia saber com uma oposição mais ativa, mais veemente, né, mais competente e com um poder de dar volume às suas ações. O que falta hoje é ruim para o país e é ruim para a democracia. Então, a eleição é o caminho para a mudança. É evidente que uma reforma política contribuiria para evitar essa disputa desigual que há. Nós temos vícios aí que foram arraigados ao longo do tempo, que fizeram com que a deterioração da política brasileira chegasse ao chão da descrença, do desencanto das pessoas, não é? É evidente que uma reforma política pode contribuir, mas sem mudar a mentalidade, sem mudar a cultura, nós não vamos... Com esse sistema, eu acho que isso vai dizer tudo, né? Veja, o Brasil está aí em último lugar em matéria de crescimento econômico da América Latina. Mas um país que tem as potencialidades do nosso pode ostentar com tranquilidade, confortavelmente, este lugar no ranking dos países em matéria de crescimento econômico? É evidente que não. Agora, se nós não destruirmos esse sistema, eu não creio que o Brasil possa alcançar os índices de desenvolvimento econômico compatíveis com a sua grandeza. O que o senhor acha da tese sustentada por muitos de que na origem desse problema, dessas deformações do sistema, está o financiamento privado de campanha que favorece o poder econômico e a barganha posterior de dizer, já que eu lhe financiei, em troco o senhor defende os meus interesses? Bom, ou determinada empresa? Sem dúvida, boa parte da corrupção na administração pública tem origem na campanha eleitoral, em razão desse modelo de financiamento sem fiscalização, porque não temos mecanismos de fiscalização e controle eficazes para impedir o abuso. É evidente que nós temos obras desnecessárias, que nós temos obras necessárias, mas superfaturadas, como forma de retribuir ao apoio financeiro recebido numa campanha eleitoral. Agora, se nós instituirmos hoje, com esse quadro partidário artificial, cartorial, partidos siglas para registro de candidaturas, ou até partidos no balcão de negócios, vendendo tempo de rádio e televisão, porque patrimônio eleitoral não possuem para vender, ou partidos usando fundo partidário para enriquecer algumas pessoas, nesse cenário de deterioração do processo partidário e eleitoral, especialmente, adotar o financiamento público é risco de contaminar ainda mais, porque os espertalhões da política, além de usar o financiamento público, certamente farão uso também do financiamento privado, institucionalizando aí o Caixa 2. É evidente que isso vai acontecer. Por quê? Porque nós não temos mecanismos de fiscalização e controle suficientes e eficientes e com capacidade de dar respostas imediatas. E mesmo não temos a capacidade de julgar com celeridade ações interpostas durante a campanha eleitoral. Tanto é que nós verificamos que muitas ações interpostas durante uma campanha eleitoral são julgadas depois do término do mandato do eleito questionado. Então, nós precisamos nos equipar melhor, porque uma reforma só no papel trará também uma grande frustração. O início de tudo é o eleitor e a consciência do eleitor na hora de votar. Exatamente. Cultura política, conscientização, isso leva tempo, amadurecimento, responsabilidade pública. É evidente que isso exige uma participação maior do eleitor no acompanhamento da atividade política, fiscalizando mais de perto a atuação do seu representante. Muito mais importante do que acompanhar a campanha eleitoral, do que prestar atenção na campanha eleitoral,
é prestar atenção no exercício do mandato de cada um. Aí é que se revela. Porque, infelizmente, nas campanhas eleitorais, nós ficamos todos mais ou menos parecidos, não é? Dificilmente conseguiremos nos distinguir de forma suficiente. As propostas são semelhantes, aliás, as promessas são exageradas, não é? Prometem, muitas vezes, transformar o inferno em paraíso durante uma campanha eleitoral. Então, é mais importante do que prestar atenção na campanha eleitoral, é prestar atenção no exercício do mandato de cada um. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Nós temos um diagnóstico pessimista, mas temos que alimentar as nossas esperanças e que as instituições públicas possam ser reescritas ou reedificadas sobre os escombros das nossas esperanças. E o campo eleitoral é o caminho para isso. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no número 0800 61 2211 no Alô Senado ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.